Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nesse domingo de manhã maravilhoso que o nosso Deus fez. Nós tivemos um pequeno atraso, tivemos aqui um probleminha com a nossa conexão, mas se Deus quiser, a nossa conexão vai ficar boa agora e vamos assim conseguir, nesta manhã, meditarmos sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um bom domingo com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Pai, nesta manhã nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos pela nossa saúde, nós te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, Pai. E nós aqui nesta manhã queremos te louvar pela tua grandiosidade, Pai. Nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos aqui nesta manhã declararmos que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus soberano, Tu és um Deus que tem todo o poder sobre as Tuas mãos, Senhor. Nada foge do Teu controle. Tu és um Deus que governa, Tu és um Deus soberano, Senhor. E nós te exaltamos, nós nesta manhã glorificamos o Teu santo e bendito nome, declaramos que somente o Senhor é santo, santo, santo. Esteja conosco nesta manhã, Pai. Fale aos nossos corações através da Tua palavra que é poderosa, através da Tua palavra que é viva, Senhor. Através da Tua palavra que nos corrige, nos orienta e nos mostra a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Fale conosco, Pai. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Wagner, tudo bem com a nossa conexão? Então tá bom, Wagner está aqui me ajudando na filmagem. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão diácono Wagner. Vamos adorar ao nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Como é bom louvarmos ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Como é bom cantarmos louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã, meu irmão e minha irmã, quero convidar você para estudarmos juntos a palavra do Senhor que se encontra em Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, Salmo do salmista Davi, do rei Davi. A palavra do Senhor nos diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Oremos ao Senhor. Pai, pedimos nesse momento iluminação da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é viva, Senhor. Que possamos nessa manhã, ó Pai, sermos instruídos pela Tua palavra, que possamos ser edificados, que possamos ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesta manhã, meus irmãos, como eu disse, Salmo capítulo 5, verso 3, eu quero estar destacando o verso 3, nós lemos do verso 1 ao 3, mas eu quero começar destacando o verso 3 e depois nós vamos retomar para o verso 1 e o verso 2. Então, vamos ver novamente o verso 3. O verso 3, a palavra do Senhor, o salmista diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Quão maravilhoso é isso, meus irmãos, o que o salmista está dizendo aqui. Quantos ensinamentos eu e você podemos tirar apenas desse verso 3 da palavra do Senhor. E eu quero repartir esse verso 3 em 4 partes. 4 partes quero repartir esse verso 3 para assim tirarmos grandes ensinamentos da palavra do Senhor para as nossas vidas. Primeira parte, meus irmãos, é quando no verso 3, o verso 3 começa nos dizendo assim, ó: de manhã ouves. Então, a primeira lição que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, primeira coisa que eu gostaria de começar falando aqui para os irmãos: Deus nos ouve. Deus me ouve, Deus ouve você. Essa é uma certeza, meus irmãos, que eu e você podemos ter em nossos corações. Deus sempre está nos ouvindo. Porque olha só o que o verso 3 nos diz: de manhã ouves. O salmista está dizendo: de manhã ouves. Então, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que em todos os momentos o Senhor nos ouve. Ele em todos os momentos, não importa as circunstâncias que você esteja passando em sua vida, não importa os momentos, não importa as tempestades que você esteja vivendo na sua vida, Deus sempre estará te ouvindo. E uma das coisas que nós às vezes pensamos, né? Será que Deus me ouve em qualquer lugar? Qualquer lugar Deus te ouve, meu irmão. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, Deus sempre ouve. Seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver com a sua mente, com o seu coração perante o Senhor, Ele estará ouvindo a sua oração. Deus não habita, meus irmãos, em templos construídos por mãos humanas. Nós não precisamos de um lugar para que Deus possa ouvir a nossa oração. Ele nos ouve em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode clamar ao Senhor, você pode pedir ajuda ao Senhor, você pode pedir para Ele acalmar o seu coração, porque Ele estará te ouvindo em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode falar
com o nosso Deus. Então, meus irmãos, em todos os momentos o Senhor ouve a nossa oração. E nessa primeira parte, meus irmãos, quando nós falamos sobre Deus ouvir as nossas orações, muitas vezes nós achamos que Deus não ouve as nossas orações. Quantas vezes você já pensou sobre isso? Quantas vezes você orando para Deus ou passando por algum momento difícil em sua vida, algum momento de angústia, algum momento de sofrimento, de desespero, você já chegou a pensar sobre isso? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será realmente, né? Porque às vezes algumas pessoas elas têm algumas expectativas na oração. Algumas pessoas oram a Deus e elas ficam esperando que alguma coisa aconteça, alguma coisa milagrosa, algum sentimento, né? A pessoa ela fica às vezes numa expectativa. E muitas vezes, meus irmãos, a oração, ela é esse gesto de um coração verdadeiro, de um coração contrito perante o Senhor apenas. De nós chegarmos a Deus e colocarmos perante Ele a nossa dor, os nossos medos, o nosso sofrimento. Nós não precisamos, nesse momento perante o Senhor, meus irmãos, sentirmos nada, porque a nossa fé não é movida por sentimentalismos. A nossa fé não é movida por sentir alguma coisa, mas a nossa fé é uma certeza de que Deus está ouvindo o nosso clamor. Fé é termos certeza de que Ele é fiel, de que Ele sempre está conosco. Por isso que fé, meus irmãos, é termos essa certeza em nossos corações, de que Ele está nos ouvindo. Você não precisa ver nada, você não precisa sentir, você não precisa ter uma experiência milagrosa, algo do tipo. Não que Deus não faça essas coisas, pelo contrário, Deus faz. Deus, Ele usa todos os meios, Deus, Ele é poderoso, Deus pode fazer qualquer coisa, mas a nossa fé não é movida por isso. A nossa fé é a certeza em nossos corações de que o Senhor está conosco e que Ele ouve as nossas orações em qualquer momento. Essa certeza que eu e você precisamos ter em nossos corações, Ele nos ouve. Mesmo naqueles momentos que eu e você achamos que Ele não está nos ouvindo. Parece que Deus está em silêncio, né? Quantas vezes nós oramos, parece que Deus está em silêncio. Mas mesmo no silêncio, Deus está falando ao seu coração. Mesmo no silêncio, Ele está forjando o nosso coração. Ele sempre está conosco. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E muitas vezes, dentro desse contexto ainda, meus irmãos, Deus nos ouve. Eu e você precisamos também ter a certeza de que Deus se importa com a nossa dor. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com a angústia que está em seu coração. Tenha certeza disso. Né? Deus, Ele se importa com você. Ele te ama e Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer que você busque com todo o seu coração. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. E nós precisamos, nesse sentido, buscarmos a presença de Deus para termos relacionamento com Ele. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, tenha essa certeza em seu coração, Deus te ouve, não duvide disso. Em todos os momentos Ele nos ouve. Olha só o que nos diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Estão sobre os justos. E seus ouvidos estão atentos às suas orações. Olha que maravilhoso isso, meus irmãos. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus por completa. Porque o que nós lemos aqui, em outros textos, a palavra de Deus nos responde, a palavra do Senhor nos esclarece, nos aprofunda no conhecimento. Então, 1 Pedro, vou ler de novo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Não sou eu que estou lhe dizendo isso, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ter essa certeza em nossos corações. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se
contra os que praticam o mal. Então, meus irmãos, guarde essa certeza em seu coração, porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor é fiel. Os ouvidos do Senhor estão atentos. Em segundo lugar, meus irmãos, convido você a voltar os olhos para o verso 3. E o verso 3 nos diz assim: Senhor, o meu clamor. De manhã, né, nós falamos sobre isso, de manhã. E depois ele coloca assim, Senhor, ouve, Senhor, o meu clamor. Ouves a minha voz. Né? Ele coloca aqui, Senhor, ouves a minha voz. Muitas vezes, meus irmãos, quantos clamor eu e você não temos levantado para Deus? Clamor da nossa alma, do nosso mais íntimo, do nosso interior. Quantas vezes nós temos clamado para Deus? E esse clamor, meus irmãos, é um grito de socorro. Quantas vezes nós gritamos, há um grito dentro de nós por socorro. Nós falamos, Senhor, me socorre, me livra desse momento triste, desse momento angustiante, desse momento de desespero que eu estou vivendo em minha vida. É um grito de socorro. E muitas vezes, meus irmãos, diante desse grito de socorro, nós perguntamos para Deus, Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? A nossa fé fica abalada, ficamos às vezes sem esperança, perdemos a alegria. E isso, meus irmãos, é natural. Quando nós olhamos aqui para os salmos, os salmistas, quantas vezes os salmistas falaram para o Senhor, Senhor, me respondes. Senhor, fala comigo. Nós, meus irmãos, muitas vezes nos achegamos assim perante o Senhor também, porque essa expressão que nós colocamos perante o Senhor é o grito da nossa alma. E Deus quer te ouvir, meu irmão. Fale para o Senhor aquilo que está em seu coração, aquilo que está te incomodando. Fale para o Senhor. Coloque perante o Senhor. O Salmo capítulo 5, que nós acabamos de ler, agora nós vamos lá para o verso 1 e 2, que nos diz assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Olha o que o salmista Davi está falando aqui para o Senhor. Senhor, escuta, Senhor, escuta as minhas palavras, considera o meu gemer. O salmista Davi, meus irmãos, ele sabe que o Senhor ouve. Porque, como nós vimos aqui no verso 3, ele sabe que Deus ouve. Mas esse momento que ele coloca aqui no verso 1, é a dor da sua alma. É a sua natureza humana clamando, gemendo perante o Senhor. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Quantas vezes eu e você estamos gemendo perante o Senhor? Quantas vezes nós passamos noites em claro? Quantas vezes nós molhamos o nosso travesseiro com lágrimas? Angústia está batendo forte em nossa alma. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor está conosco. O verso 2, ele diz assim ainda o salmista: Atenta, Senhor, olha essa expressão que ele usa, atenta, Senhor, para o meu grito de socorro. Talvez é isso que você esteja sentindo nessa manhã, você esteja gritando por dentro. Talvez as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, os irmãos da igreja da fé, não conseguem perceber esse grito de socorro dentro da sua alma. É por isso, meus irmãos, que existe a necessidade de nós falarmos, de nós nos abrirmos, colocarmos para fora aquilo que está em nossos corações. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos da ajuda do nosso irmão, da nossa irmã. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós não podemos caminhar sozinhos com a nossa dor dentro de nós. Precisamos nos abrir, principalmente nos abrirmos, colocarmos tudo que está dentro de nós perante o nosso Senhor. Atenta para o meu grito, Senhor.
meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Implore ao Senhor. Esse é o grito da sua alma. Deus quer ouvir o seu coração, a sinceridade do seu coração. Você não precisa usar máscaras perante o Senhor. Você não precisa chegar perante o Senhor com uma espiritualidade falsa. Seja você mesmo, com a sua dor, com os seus pecados, com as suas falhas, mas seja você mesmo. Coloque-se perante o Senhor do jeito que você é. Você não precisa ser alguém que você não é. Deus quer a sinceridade, a humildade do seu coração. É isso que Ele quer de você. E que diante disso, meus irmãos, Ele ouve o nosso clamor, que eu e você possamos buscar ao Senhor. Possamos buscar, por isso que nós aqui, na nossa igreja, nós sempre reforçamos, sempre enfatizamos a importância e a necessidade da oração. Termos momentos de orações. Não importa, meus irmãos, a quantidade de tempo, não importa o momento, a hora, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, mas tenha todos os dias em sua vida um momento de oração perante o Senhor. Coloque-se perante Ele, porque em nosso dia a dia, meus irmãos, nós temos tantas tarefas, temos tantos compromissos, temos tantos pensamentos que passam pela nossa mente, agenda, compromissos, preocupações que vão surgindo no nosso dia a dia, imprevistos. E se eu e você não formos disciplinados na oração, se nós não separarmos um momento do nosso dia para estarmos com Deus, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter esse momento. Não vamos ter. O dia vai passar assim, ó, voando, como a gente fala, né? Nossa, nem vi o dia passar, não é assim que a gente fala? Nem vi o dia passar. E quando você chegar lá para dormir em sua cama, você às vezes vai bater aquele pensamento, puxa vida, né? Hoje eu nem separei alguns minutos para estar na presença de Deus. Fiz tantas coisas, mas não reservei um tempo para estar com Deus. É por isso que a disciplina é muito importante. Hoje nós temos a tecnologia, o celular, né? Programe lá no seu celular, coloque um horário para despertar o celular, para te lembrar da oração. Mas tenha um momento a sós com o Senhor, porque nesse momento a sós com o Senhor é o momento que você vai acalmar o seu coração. Vai acalmar, e você vai ver que é difícil, não é fácil, porque a hora que você deixar de fazer tudo o que você faz no seu dia a dia, a hora que você fala assim, eu vou orar agora. Você chega perante o Senhor, fica ali alguns minutos, você vai perceber que uma certa ansiedade vai começar a bater em você. Você vai começar, às vezes ali na oração, outros pensamentos, né, vão querer te atrapalhar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É difícil no começo, não é fácil. Mas se todos os dias você praticar, você continuar firme na prática da oração, você vai conseguindo controlar esses pensamentos que vêm de fora e você vai conseguindo ali acalmar as suas emoções, acalmar o seu coração e ali você ter um momento a sós com Deus. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Tenha um momento a sós com o Senhor. Veja em seu dia a dia qual é o melhor horário, qual é a melhor forma, né? Então, não existe fórmulas, não existe horário melhor, né? É conforme você, dentro do seu contexto, dentro da sua vida, você vai fazer essa análise, você vai achar qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, qual é a melhor forma, tá bom? Mas tenha essa prática todos os dias. Reserve ali uns momentos para ficar a sós com Deus, acalmar o seu coração, acalmar as suas emoções, né? E nesses momentos, o mais importante, meus irmãos, é que nós vamos ter intimidade com Deus, e nessa intimidade com Deus, quantas bênçãos espirituais eu e você iremos desfrutar.
muitas bênçãos espirituais nós iremos desfrutar na presença de Deus. Uma delas é a paz. Você encontrará paz para o seu coração. Você encontrará paz para as suas decisões no dia a dia. Busque ao Senhor, que você encontrará paz em seu coração. Deus colocará sabedoria em sua vida, discernimento. Busque ao Senhor, tenha momentos a sós com Ele. Terceiro lugar, meus irmãos, Deus quer te ouvir. Ele quer te ouvir. Olha só o que o verso 3 ainda nos diz. Nós lemos, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, e agora nós vamos aqui para a terceira parte. De manhã te apresento a minha oração. De manhã te apresento a minha oração. Então, meus irmãos, nós precisamos apresentar a nossa oração perante o Senhor, colocar perante Ele. E nessa passagem aqui, quando eu estava lendo, eu lembrei daquele cântico que a gente canta, né, na igreja, né? Logo de manhã quero te buscar, né? Uma canção muito linda que nós cantamos. Então, meus irmãos, busquemos ao Senhor. Busquemos. Se você puder, assim, antes de você levantar da sua cama, tenha alguns minutos ali, agradeça o Senhor pelo dia. Peça para o Senhor estar com você em todas as atividades. Peça para o Senhor te dar a oportunidade de pregar o Evangelho. Faça ali uma oração perante o Senhor. Depois, durante o seu dia, veja qual é o melhor horário para você também ter outros momentos de oração, né? E nós podemos a palavra do Senhor nos ensina a orarmos sem cessar. Nós podemos orar, nós podemos estar todos os instantes, todos os momentos de nossas vidas com a nossa mente, com o nosso coração voltados para Deus. Ore ao Senhor em todos os momentos de sua vida e tenha momentos reservados com Ele. Porque os momentos reservados são importantes, meus irmãos, porque são momentos que nós vamos nos afastar de todas as atividades do nosso dia. Nós podemos orar ao Senhor, eu particularmente, né, quando eu trabalho em alumínio, alguns irmãos aqui já sabem, e da minha casa até alumínio é 40 minutos de carro, mais ou menos. Quantas vezes, meus irmãos, nesse trajeto eu vou falando com o Senhor? Quantas vezes? Você talvez tenha a mesma experiência que eu tenho. Vai fazer uma viagem, vai do trajeto da sua casa até o seu trabalho. Você vai falando ali com o Senhor. Podemos falar com o Senhor, como eu disse, em todos os momentos. E Ele está nos ouvindo. Mas é muito importante termos o nosso momento reservado para o Senhor. Será aquele momento em que nós vamos nos afastar de todas as nossas atividades e vamos ali somente dedicarmos aquele tempo para o Senhor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Entra em teu quarto em secreto, que teu Pai estará te ouvindo. Vamos ter esses momentos, vamos buscar esse momento, porque hoje em dia, com a correria da vida, meus irmãos, está difícil. Muitas pessoas estão deixando de ter esse momento em secreto com o Pai. Né? Não deixe isso acabar em sua vida. Todos nós precisamos ter esse momento secreto com o Pai. De manhã te apresento a minha oração, Senhor. Precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter um relacionamento com Deus. Não importa, meus irmãos, o que seja, sempre fale com o Senhor. Você pode falar qualquer coisa para o Senhor. Tudo que estiver em seu coração, dúvidas, medos, sofrimentos, tudo que estiver passando em sua vida, você pode apresentar perante o Senhor. Ele vai te ouvir, tenha certeza disso. Ele vai ouvir as suas ansiedades. Quarto e último lugar, meus irmãos, descanse seu coração. A última parte do verso 3 nos diz assim: de manhã apresento a minha oração, e o que nos diz o verso 3 no finalzinho? Fico esperando. Meus irmãos, como isso é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes nós chegamos perante o Senhor
nós oramos ao Senhor, nós confessamos a Ele todos os nossos pecados, confessamos a Ele as nossas falhas, confessamos a Ele a nossa angústia, os nossos medos, as nossas ansiedades, as decisões que nós queremos tomar. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, me ajude, me dê sabedoria, me dê discernimento. Senhor, aconteceu isso na minha vida agora, o que eu faço? Nós ali apresentamos perante o Senhor tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Mas quando nós terminamos a oração, muitas vezes nós não temos paciência, nós não conseguimos esperar. Nós terminamos a oração e nós já queremos o quê? Sair fazendo da nossa maneira, do nosso jeito. Por quê? Porque a ansiedade bate em nosso coração. Nós oramos, apresentamos ao Senhor e falamos o que para o Senhor? Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, acalma o meu coração, me mostre o que eu devo fazer. Nós oramos tudo isso para o Senhor, mas quando nós terminamos de orar, nós já queremos fazer da nossa maneira. Nós não temos paciência de esperar, porque nós muitas vezes vivemos essa vida frenética. Tem que ser tudo para hoje, tem que ser para agora. Nós vemos isso nos WhatsApps, né? Uma pessoa manda uma mensagem, parece que nós temos a obrigação já de responder na hora, né, Wagner? A pessoa manda a mensagem, porque a pessoa não respondeu ainda aquilo, já gera uma ansiedade em nós, porque parece que a gente tem a obrigação já de responder no instante que a pessoa mandou. E outras coisas em nosso dia a dia, né? Seja qualquer outra coisa, e-mail, redes sociais, vai gerando dentro de nós essas ansiedades, essas coisas têm que ser para agora, né? Tem que ser imediato. E muitas vezes, na nossa relação com Deus, nós nos tornamos assim também. Nós oramos perante o Senhor, mas não conseguimos esperar. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, meus irmãos, nós entendemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando nós esperamos no Senhor, sabe o que isso significa? Que nós confiamos nele. Nós confiamos no tempo, não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus. Porque nós entendemos que o tempo de Deus, meus irmãos, é perfeito. É perfeito. O nosso tempo não é perfeito. Nós atropelamos as coisas. Nós tomamos decisões erradas. Mas o tempo de Deus é perfeito. Por isso que o salmista está dizendo, eu te apresento a minha oração, Senhor. E o que ele diz? Fico esperando. Fique esperando, meu irmão. Fique esperando. Aguarde no Senhor. Aguarde, acalme o seu coração perante o Senhor. Não queira fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Mas acalme o seu coração perante o Senhor. Aguarde. E quando nós aguardamos no Senhor, sabe outra lição que nós aprendemos, meus irmãos? Nós descansamos. Nós não vivemos mais preocupados. É o que o Senhor Jesus nos disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não nos preocupamos mais com as demais coisas. Nós buscamos a Deus e descansamos o nosso coração, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Ele sabe o que é o melhor para nós. Descansamos o nosso coração. Descanse o seu coração nesta manhã, meu irmão, perante. Não sei o que está agitando em seu coração nesta manhã. Eu não sei o que tem te deixado preocupado, ansioso. Eu não sei o que tem tirado as suas noites de sono. Mas coloque em oração perante o Senhor as suas angústias. Coloque os seus medos e aguarde no Senhor. Espere no Senhor, confie no Senhor, que no momento certo Ele irá agir. No momento certo as coisas irão se resolver. Mas confie no Senhor. Esse é o mais importante, confiarmos nele. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Quero agradecer mais uma vez por você estar comigo aqui nesta manhã. Tenho certeza que a palavra do Senhor falou ao seu coração, falou ao meu coração. A
palavra do Senhor nos edificou nesta manhã. Que você possa ter um bom domingo e logo mais eu te aguardo aqui na 4ª IPI de Sorocaba. Hoje nós vamos ter a participação especial da banda Pilgrim. A banda Pilgrim já esteve algumas vezes aqui conosco. Então fica aqui o convite para todos os irmãos, para você que está nos visitando. Venha estar conosco, um momento muito especial que vamos ter aqui no nosso culto hoje à noite, com a participação da banda Pilgrim. Será um culto de louvor, adoração, de alegria, de comunhão ao nosso Deus. Venha estar conosco, 19h, fica aqui o convite. E eu gostaria de estar nesse momento fazendo a oração final com os irmãos. Oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento precioso que passamos aqui, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nos ensine, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ensine, Senhor, a Tua vontade. Que o Senhor acalme os nossos corações, acalme as nossas emoções, Senhor. Que possamos ter uma vida, Senhor, consagrada a Ti. Que possamos ter uma vida dedicada à oração, Pai. Que possamos ter vida de oração contigo, Senhor. Que possamos perante o Senhor apresentar os nossos clamores, Senhor. As nossas angústias, os nossos sofrimentos, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, Senhor. Mas que possamos ter a certeza em nossos corações de que o Senhor sempre estará conosco, o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o Deus conosco, Pai. Ó Deus, coloca essa confiança em nossos corações, ó Pai. Senhor, é tudo que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, tenha um bom almoço com a sua família. Que Deus derrame suas ricas bênçãos sobre você e te aguardo logo mais às 19h aqui na 4ª IPI de Sorocaba. Fique com Deus.